Acesse nossas redes sociais: facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados telespectadores da TV Raízes de Palmares. Estamos ao vivo com mais um programa Deus de Vitórias. Agradecer a você pela audiência, por nos prestigiar mais uma vez. Meu muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Programa Deus de Vitórias. Antes de tudo, quero fazer uma oração de agradecimento por este momento, por esta oportunidade e por você, meu amado irmão, que está em casa nos acompanhando. Peço a você que curve a sua fronte e que venhamos a orar neste momento. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa, a qual o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de luta, por mais um dia de batalha, pelo dom da vida, pelo alimento que Tu és provedor do pão. Obrigado a cada telespectador que está nos acompanhando. Nós estamos agora aqui no nosso programa Deus de Vitórias. Na verdade, o programa é todo Teu, Senhor. É para a honra e glória do Teu santo nome. Aplica essa palavra em nossos corações para que venhamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quis revelar para nós. É assim que nós te oramos e já te agradecemos,
no nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Muito obrigado, amados irmãos em Cristo. O nosso programa Deus de Vitórias hoje tem um tema, o princípio das dores, baseado no texto de Mateus, capítulo 24. Mateus, o capítulo 24, fala do sermão profético de Cristo, chamado de princípio das dores, ou o começo das dores. Nós vamos ler o texto e depois vamos interpretar aqui. Se você quiser fazer perguntas, pode ir diretamente no Facebook e fazer a pergunta, ou também pelo nosso WhatsApp, né, Serginho? Que está aí, ó, 991380447. 991380447. Esse é o WhatsApp da TV Raízes de Palmares. Você pode fazer perguntas e nós vamos abrir o espaço para as perguntas. Mas vamos lá. Vamos à leitura do texto de Mateus 24, o sermão profético, o princípio das dores, o começo das dores. Você que tem uma Bíblia em casa e quer nos acompanhar na leitura, nos dá a honra de acompanhar a leitura. Mateus capítulo 24, os versos do 1 ao 8. Amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo-lhe: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu-lhes, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são os princípios das dores, disse Jesus, até o verso 8. Mas antes de continuarmos o estudo sobre o sermão profético de Cristo, eu queria ler um texto aqui paralelo, que está na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Está aqui, amados irmãos, um texto paralelo a este aqui para completarmos nosso estudo. Ele diz o seguinte aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versos do 1 ao 8, que diz o seguinte: a extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos árduos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas enganarão a eficácia destes. Afasta-te. Eu vou até o versículo 5. Até o 5. Do 1 ao 5. Paulo advertindo aqui nessa carta a Timóteo sobre as características dos homens nos finais dos tempos. Preste bem atenção, o que é que Paulo diz?
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos árduos. Na minha linguagem aqui da Bíblia, ela diz tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, homens que só amam a si mesmos, homens totalmente egocêntricos. E ele diz também assim, porque serão avarentos, né? Homens obcecados pelo dinheiro, de avareza, só pensam em dinheiro e não querem saber o que precisa fazer para se conquistar o dinheiro. Nós estamos vendo isso hoje. Homens presunçosos são aqueles que se acham superiores aos outros. Eles se acham maiores que os outros. São os presunçosos. Homens soberbos são homens arrogantes, orgulhosos. Será que estamos vendo isso hoje? Homens blasfemos, que são a difamação do nome de Deus, difamação das coisas sacras, santas para Deus. Homens desobedientes a pais e mães. Será que estamos vendo isso hoje? Filhos rebeldes, filhos desobedientes aos pais. Ingratos, profanos, né? Que não respeitam as coisas sagradas de Deus. Isso é profanar o que é santo. São profanos, são sem afeto natural, sem afeição natural. Mas o que é isso, um homem sem afeição natural? É um homem sem carinho por nada, sem amor a ninguém. Ele não tem amor a nada nem a ninguém. Não tem carinho nenhum por nada e nem por ninguém. Eles são homens sem afeição natural. Estamos vendo isso nos dias de hoje. Os homens serão traidores, obstinados. Os obstinados aqui, que não se deixa convencer. Eles são inflexíveis. Eles são homens irredutíveis, inflexíveis, que não se deixa convencer. São homens obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, mais amigo dos prazeres que são contra Deus do que fazer a vontade do próprio Deus. Estamos vendo isso nos dias de hoje? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele tem apenas uma aparência de bom, mas nega a eficácia da bondade. Nesse caso aqui são os líderes religiosos. Eles tendo aparência de que é bom, mas negam a eficácia do Evangelho de Cristo. E aqui ela expressa no puro cristianismo, o cristianismo da verdade, baseado na palavra. São textos isolados, para seu bel prazer, distorção total da palavra. Nós estamos vendo isso no dia de hoje. E a Bíblia diz assim, destes, com essas características, afasta-te. E eu quero voltar agora para Mateus 24, porque vai ser bem comparativos os dois textos. Eles são textos que se casam, né? Mateus 24. Eu vou voltar aqui na minha Bíblia, Mateus 24, o sermão profético. Vamos ao versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo judeu era de uma beleza da arquitetura que era um orgulho para aquele povo. O templo aqui foi construído por Herodes o Grande. Não o Herodes que participou do julgamento de Cristo. Esse Herodes que participou do julgamento de Cristo é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que reconstruiu o templo. O templo que foi destruído por Nabucodonosor. Nós lembramos aqui na história, recentemente pregamos aqui sobre a destruição do templo. E agora há a reconstrução do segundo templo, com Herodes o Grande. Herodes o Grande morre e assume o seu filho
como rei daquela região ali. Herodes Antipas, aquele lugar onde Cristo andou, naquelas regiões. Mas aí, aquela beleza da arquitetura, os discípulos chamam Jesus para mostrar. Aí Jesus diz aqui no versículo 2, olha, vocês não estão vendo toda essa beleza, tudo isso aqui, não vai sobrar pedra sobre pedra. E eu imagino os discípulos perplexos com essa afirmação de Cristo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí continua o versículo 2 dizendo, em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedras que não sejam derribadas. Jesus falou isso numa terça-feira, 3 dias antes de morrer. Ele iria morrer numa sexta-feira. Jesus passa o dia inteiro pregando o evangelho da verdade, ensinando as pessoas, curando as pessoas, mostrando que ele era de fato o Messias, com todos os sinais e prodígios que lhe acompanhavam. Mas chega ali no final da tarde, ele vai até aquele templo, o templo de uma beleza arquitetônica, da arquitetura, e o orgulho daquele povo, Jesus diz, não vai sobrar pedra sobre pedra. E no ano 70, 37 anos depois, um homem chamado Tito, o nome dele era General Tito Flávio César Vespasiano, o General Tito, para sufocar uma rebelião do povo judeu, destrói o templo de Jerusalém, queima parte de Jerusalém, cerca de 100 mil pessoas são mortas nessa rebelião, e eles decapitaram várias pessoas, crucificaram, espalharam pela cidade. Isso era normal no contexto da época, porque os impérios queriam mostrar o que acontecia se de fato alguém quisesse se rebelar contra o império. Então o Império Romano era conduzido à mão de ferro. Era um império carrasco, cruel, como a maioria dos impérios e imperadores são. Então aquela rebelião foi sufocada por Tito Vespasiano. Ele era o filho do imperador Vespasiano. Ele veio assumir de fato, com a morte do seu pai, o Império Romano, mas 9 anos depois de ter sufocado essa rebelião, no ano de 79 a 81. Ele morreu muito rápido, só governou por 2 anos, teve uma febre altíssima e ele veio a falecer dessa doença. Mas nessa época aqui ele invade, sufoca a rebelião e destrói o templo de Jerusalém, como Jesus havia dito. Portanto, Jesus morreu no ano 33. Ele falou isso numa terça-feira, 3 dias depois ele iria ser morto. E vale lembrar que 3 dias depois, no domingo, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Amém? Então, aqui no versículo 3, continuando a leitura, já estava no Monte das Oliveiras, e chegando a ele seus discípulos em particular, disseram, olha, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos já tinham se retirado junto com Jesus para o Monte das Oliveiras. Já estava ali no final da tarde, já tinha passado o dia inteiro de pregação. Jesus fala a questão da destruição do templo. Eles não sabiam quando seria isso. Hoje nós sabemos esse fato quando aconteceu, mas eles naquela época e naquela oportunidade eles não sabiam de fato o que aconteceria no futuro. Então eles perguntam a Cristo, eles achando que a destruição do templo e o fim de tudo seria uma coisa só, mas Jesus explica para eles. E realmente não sobrou pedra sobre pedras, porque os soldados romanos, quando entraram, retiraram até as pedras do solo, achando que poderia ter ouro enterrado nas camadas abaixo do solo. Então não sobrou pedra sobre pedra de fato. Mas aqui os discípulos interpelam Jesus, perguntam a Jesus, olha, e quando vai suceder essas coisas, esses acontecimentos do fim do mundo, do fim dos tempos? Aí Jesus, explicando a eles, diz o seguinte, Jesus disse-lhes no versículo 4, acautelai-vos, tenham cuidado, para que ninguém vos engane, ninguém ensine algo que está diferente daqui. Aí Jesus diz algumas coisas, alguns sinais, algumas coisas que iriam acontecer antes da sua volta. E segundo os estudiosos da Bíblia, a partir daquele marco, aquela questão que Jesus disse que no ano 70
o templo iria ser destruído, a partir dali começa de fato a contagem. Porque mais na frente Jesus vai dizer, essa geração não vai passar sem ver esses sinais. Então acredita-se que a destruição do templo e os sinais do começo da segunda vinda de Cristo já começa dali. Então, Jesus diz, cautelai-vos para que ninguém vos engane. E o versículo diz o seguinte, o 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, olha, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão dizendo, eu sou Cristo. Eu quero falar aqui de alguns falsos profetas. Eu só vou falar do século passado e desse século, porque são muitos durante a história. Depois de Cristo vieram vários outros falsos profetas. Eu vou falar os mais famosos. John Nicholas Tom nasceu em 1799, faleceu em 1839. Ele foi morto por soldados britânicos numa batalha. Ele era contra o governo, ele era rebelde. Ele se dizia a reencarnação de Cristo. Arnold Potter, 1804 a 1872, afirmou que o Espírito de Cristo entrou nele e ele se tornou Potter Cristo. Ele pegou o sobrenome dele, Potter, e acrescentou Cristo, Potter Cristo, dizendo ele ser a encarnação também de Cristo, o Filho de Deus vivo. Sabe como foi que ele morreu? Na tentativa de subir ao céu, ele pula de um penhasco e morre. Baba-u-Allah, 1817 a 1882, nascido de uma família muçulmana xiita. Em 1844, esse homem afirmou ser o cumprimento das profecias de todas as religiões, tendo vários seguidores no mundo até hoje. Baba-u-Allah. Outro falso profeta, falso Cristo, William W. Davis, 1833 a 1906, foi líder da seita Reino dos Céus. Quando seu filho nasceu em 1869, ele afirmou que essa criança seria Cristo. E o outro filho mais velho, no ano seguinte, em 1870, seria Deus. Pasmem. E tinha vários seguidores. Outro falso profeta, Mirza Ghulam Ahmad, 1835 a 1908, ele afirmou ser o Mahdi, bem como o Jesus, o Messias. Foi o único da história que quis unir o islamismo com o cristianismo. Ele afirmou que ele traria a paz para toda a humanidade, afirmando ser o Cristo, né? Ele dizia que tinha recebido o corpo de Cristo ressuscitado. Haile Selassie, 1892 a 1975, criou o movimento Rastafari, também chamado de Cho Rastafari. Seus seguidores dizem que ele vai retornar para um julgamento de toda a humanidade. É muito divulgado pelos cantores de reggae, né? O Rastafari, esse movimento de Rastafari. Muitos acreditam que ele é o Messias que vai voltar. Ernest Norman se dizia ser Rafael, um anjo, que vivera numa terra, e ele vivia num planeta extinto e veio para a Terra, e ele se dizia em outras vidas ter sido Confúcio, Sócrates e inclusive Cristo. Krishna, 1911 a 1958, Krishnaventa, declarou que era Cristo e veio de um planeta também chamado Nefertiti, já extinto. Foi assassinado por 2 de seus seguidores, que acusou ele de desviar dinheiro da seita e ter abusado das suas 2 mulheres, né, das mulheres de cada um desses 2 ex-seguidores que acabaram o assassinando. Isso é muito comum nas seitas, esses líderes religiosos praticarem esse abuso sexual com muitas mulheres, né? Henri Cristo, aqui no Brasil, no século atual, né, era um astrólogo. Ele afirma ser Jesus reencarnado, Filho de Deus. Sócia Chara se declarou Cristo, o Cordeiro de Deus, 1955. Esse é atual também como Henri Cristo. David Koresh, ele afirma, esse faleceu, nasceu em 1959 e morreu em 1993. Ele afirmava ser o Filho de Deus vivo. Morgan Funakara, 1945, disse que ser Jesus, o Siddhartha Gautama, o Buda. Ele fez a fusão de 2 religiões do budismo.
Ele disse ser o Siddhartha Gautama, o Buda, e também o Cristo. Sergei Torop, 1961, tá até hoje vive, fundou a Igreja do Último Testamento. David Charlie foi um agente secreto do serviço inglês. Ele afirma ser Jesus, afirmou, né? Ele faz o uso de drogas, até hoje afirmou, não, ele afirma que ele está vivo ainda. Ele tem vários vídeos no YouTube, né? E eu vou terminar aqui com Alan John Miller, 1962, esse é bem novo, tem nas redes sociais ele aí. John Miller, ele afirma ser a reencarnação de Cristo e a sua esposa é a reencarnação de Maria Madalena, pasme. Então tá aqui os falsos profetas que Jesus disse, acautelai-vos, tenham cuidado, porque muitos virão em meu nome. Muitos falsos cristos. E tem bastante seguidores. É o que Jesus diz aqui, olha. Enganarão a muitos, versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Mas que outros sinais Jesus falou além dos falsos profetas? Jesus disse, versículo 6, e ouvirão de guerras e rumores de guerras. Nunca da história da humanidade houve tantos rumores de guerra quanto no século atual. Os Estados Unidos vai atacar a Síria, os Estados Unidos pode atacar a Coreia do Norte, isso são rumores de guerra. Nunca houve tantas especulações de guerra quanto no século presente, no século atual. E as guerras? Eu vou ler alguns dados alarmantes, você vai ficar pasmado aqui com esses dados. A Cruz Vermelha estima que só no século passado morreram mais de 100 milhões de pessoas, entre o ano de 1900 ao ano de 2000. Um século morreram mais de 100 milhões de pessoas, isso são dados da Cruz Vermelha, em guerras. Em 1914 a 1918, o mundo experimentou a Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra voraz que matou milhares de pessoas, ceifaram várias vidas. Foi a primeira vez que a humanidade inteira entrou em guerra, é chamada de Guerra Mundial. Aí veio a guerra de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Foi muito mais destrutiva, muito mais longa, muito mais intensa, o poder bélico muito maior, então o poder de destruição foi muito maior. E essa guerra na época foi chamada a guerra que vai trazer a paz. E a paz, aonde está a paz? Continuam as guerras, continuam os rumores de guerra. A cada dia que passa, mais aumentam esses sinais que mais evidenciam a volta de Cristo. Como ele mesmo falou. Vocês vão ver falsos profetas, guerras e rumores de guerras. Sabe o que é mais interessante? Que apesar do mundo inteiro produzir alimento para todo mundo no mundo se alimentar, as nações ricas e mais poderosas cobram impostos muito caros para manter as nações pobres na submissão, no abandono total. É aquilo que nós falamos na característica dos homens dos finais dos tempos. Amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes. Então, o mundo produz alimento suficiente. Vê que dado alarmante. Né? Segundo a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome. Eu vou repetir. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Isso significa que, em 1 minuto, 15 pessoas vão morrer de fome no mundo. E em 1 hora, esse programa vai ter uma duração de 1 hora, 905 pessoas vão morrer de fome no mundo. Pela ganância do homem. Você está entendendo? Jesus disse, e havereis fome. E cada dia que passa, o homem mau vai continuando. Você sabia que os países ricos queimam alimentos para manter os preços elevados? Você sabia disso? Pode pesquisar nas redes sociais. É alarmante, né? É difícil de acreditar, mas é verdade. O mundo produz alimento suficiente para todos no mundo se alimentarem, mas a ganância do homem faz que muitas nações vivam num sistema de pobreza total e absoluta. Olha, só na Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo,
Os países aliados gastaram mais de $500 bilhão. Você sabe o que é isso? Isso daria mais ou menos $350 milhões por dia durante a guerra. Um míssil Tomahawk, ele custa em média $1.300. Com esse dinheiro, daria para alimentar dezenas de crianças numa creche durante 5 anos. Pasme. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o mundo gasta em apenas 2 dias com seu aparato militar, o suficiente para alimentar todas as crianças do mundo e elas não morreriam de fome. O que o mundo gasta em 2 dias com seu aparato militar daria para acabar a fome total no mundo. Mas nós vemos naqueles países pobres da África, as crianças raquíticas morrendo de fome. Por que a ajuda não chega lá? Cadê essas Nações Unidas? Cadê esses países que não chegam, desses países pobres, que não tem petróleo, não tem nada para oferecer? A humanidade caminha de mal a pior. Jesus disse, nos últimos dias haverá falsos profetas, guerras e rumores de guerras, e haverá fome. Você sabia que 1/3, isso é dados da OMS, 1/3 da população mundial, 1/3 da população mundial, ela é bem alimentada. 1/3 é subnutrida e 1/3 vive no estado de fome total. 1/3 é bem alimentada, outro 1/3 é subnutrida e outro 1/3 vive na fome e miséria total. Você sabia disso? Jesus também falou que nos finais do tempo, continuando aqui a leitura do texto, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mas antes Jesus diz aqui no versículo 6, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso se cumpra. Vai ter que acontecer. Isso tudo vai ter que acontecer, Jesus disse. Mas ainda não é o fim. Lembrando que o título dessa mensagem é O Princípio das Dores. Inclusive aqui no texto diz assim, o sermão profético, o princípio das dores. Princípio é começo, não é fim. Isso é o começo das dores. É o princípio do fim. Esses sinais que Jesus disse, mais de 2000 anos atrás, a cada dia que passa, mais se aproxima da vinda de Cristo, a segunda volta de Cristo. Mais os sinais ficam evidentes. Falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fome e pestilências. Jesus disse, haverá fomes e pestes, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nação contra nação são países contra países, e reino contra reino são uma questão de etnia, né? A etnia, como houve, por exemplo, na Iugoslávia, como houve em Ruanda, o próprio povo lutando entre si, é como se no Brasil, eu sempre uso esse exemplo, é como se no Brasil os nordestinos brigando contra os sulistas pelas diferenças de regionalidades, diferenças culturais, enfim, seja qual for a diferença. Em Ruanda teve isso, então é reino contra reino, nação contra nação, serão países contra países. Jesus predizendo os sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Já são 20 horas e 34 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos continuar com essa mensagem de Mateus 24, o princípio das dores, o sermão profético de Cristo. Não saia daí, nós voltamos rapidinho. O presunto mais gostoso, o bacon mais saboroso, aquele frango temperado no ponto certo, pelo menos do melhor com a melhor qualidade, você não precisa abrir mão nesse momento. A Seara tem ingredientes selecionados para garantir a melhor qualidade para nossos consumidores, porque a gente sabe que o mais importante agora é surpreender de um jeito novo. Seara, a qualidade vai te surpreender. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares.
ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados telespectadores. Eu falei que era rapidinho, né? Só o nosso rápido intervalo comercial. Estamos ao vivo, a TV Raízes de Palmares, a Web TV de Palmares, do meu amigo Serginho Raízes, que está aqui me auxiliando aqui na sonoplastia. Meu amigo Serginho. Nosso tema de hoje é o princípio das dores. O princípio das dores, né? O sermão profético de Cristo, baseado em Mateus 24, né? Quando Cristo falou dos sinais que antecederiam a sua vinda. Jesus falou para aqueles discípulos, após um dia longo e cansativo de pregação da palavra de Deus, do Evangelho, curando as pessoas, ele chega até o templo, aquela beleza da arquitetura, que era um orgulho daquele povo. Mas Jesus disse para eles, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. No ano 70, o general Tito invade Jerusalém, sufocando a rebelião, destruindo totalmente o templo. Jesus falou isso numa terça-feira antes de morrer. Ele seria morto numa sexta, 3 dias depois. E ressuscitado num domingo, mais 3 dias depois. Bom lembrar isso, né, que Jesus está vivo. Mas aí Jesus disse, esse templo vai ser destruído. E no ano 70, portanto 37 anos depois, aquela profecia se cumpre de Cristo, dando ali para muitos estudiosos da palavra o começo do fim marcado ali, porque aquela geração, Jesus diz aqui mais na frente, essa geração não passará sem que veja esses sinais. E Jesus diz que sinais são esses que predizem a volta dele, a segunda vinda. E também o arrebatamento da sua igreja. E arrebatamento, na tradução, rápido, onde o povo será arrebatado, será raptado da terra. Mas são duas coisas diferentes, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. Isso é para outro estudo. Mas aqui os sinais que antecederiam a volta de Cristo, ele falou aqui na palavra em Mateus 24, mandando se acautelar contra os falsos profetas. Nós vimos aqui alguns falsos profetas, só alguns, os mais famosos, entre o século XIX e o XX, inclusive atuais, né, que está no contexto agora, vivos, que não faleceram. E Jesus disse também, haverá guerras e rumores de guerras. Nós vimos aqui dados alarmantes. Você sabia que existe no mundo pelo menos 28 guerras no momento atual? É porque a gente só entende de guerras quando a guerra de grande proporção, mas existem guerras em 28 guerras, pelo menos, conflitos armados em diversos países do mundo. E você sabia também que várias pessoas morrem de fome no mundo? A gente vê nos noticiários que Jesus falou, guerras, rumores de guerra, e haverá fome. A cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Isso dá 15 pessoas por minuto, 905 pessoas por hora. Mas o mundo produz alimento suficiente para todos se alimentarem pela ganância do homem, como nós vimos aqui na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 em diante. Paulo dando as características dos homens do finais dos tempos. Serão arrogantes, blasfêmios, mentirosos, amantes de si mesmo, não honram pai e mãe, serão implacáveis, que não perdoam, são sem afeição natural, aquelas pessoas que não têm amor com nada nem com ninguém. Nós vimos aqui as características dos homens dos finais dos tempos. Será que estamos vendo isso hoje? Os homens são assim ou não? Faça essa introspecção aí em casa. Você está vendo esses sinais evidentes aí da segunda vinda de Cristo? Uma coisa interessante é que Jesus disse que ninguém sabe o momento. O momento é nos prepararmos. Tem umas questões aqui que eu queria ainda ver com você. Jesus falou pestes ou pragas.
É outro sinal que antecederia a vinda de Cristo. Jesus fala que haverá fomes e pestes. Pestes ou pragas. O coronavírus, que é bem atual, já matou mais de 134 mil pessoas no mundo. E o número de infectados já passa de 5 milhões e 300 mil até ontem, porque esses dados todos os dias vai se atualizando. Eu fiz esse levantamento de pesquisa ontem, mas hoje já é outra realidade. Amanhã será outra realidade. Infelizmente, estamos vivendo isso. Jesus falou dessas pestes ou pragas. Eu vou ler alguns dados para você. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o vírus mata mais de 1.800.000 pessoas por ano. Ano passado, em 2019, morreram 1.800.000 pessoas. Existem mais de 100 tipos de câncer e mata cerca de 7,5 milhões de pessoas por ano no mundo. Olha que dado alarmante. 100 tipos de câncer, no mínimo. Matam 7,5 milhões. Inclusive tem um câncer que é provocado pela destruição da camada de ozônio, que gera um tipo de câncer raro chamado melanoma. Um câncer raro. O homem agredindo a camada de ozônio, destrói a camada de ozônio com essa poluição. A veracidade dos raios UVA e UVB provoca diversos tipos de câncer de pele. São no mínimo 100 tipos de câncer por diversos motivos. Problemas cardíacos. Eles matam mais de 7 milhões de pessoas por ano. Derrames e doenças cerebrais. Eles matam mais de 6 milhões de pessoas por ano. Doenças cerebrais, derrames. Doenças respiratórias. Elas matam mais de 3,5 milhões de pessoas por ano. As doenças respiratórias. Diarreias. Pasme, diarreias mata, seja por vírus, bactérias ou parasitas, cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano. E aqui eu vou fazer uma observação. Os países mais pobres, onde não tem acesso a nenhum tipo de antibiótico, porque a saúde pública do país está totalmente arrasada por diversas questões, por guerras, por ganância do homem, não chega remédio à população mais carente, e a diarreia mata violentamente porque não tem um comprimido sequer de antibiótico para combater a diarreia, principalmente nesses países mais pobres e mais carentes. Então, que número alarmante, 2,5 milhões de pessoas, você pode pesquisar todos esses dados, foi na Organização Mundial de Saúde. A diabetes, ela mata mais de 1.200.000 pessoas por ano no mundo. Jesus falou, haverá pestes, haverá guerras e rumores de guerra. Nunca na história da humanidade houve tantas guerras. Nunca as guerras foram tão destrutivas, tão vorazes. A Segunda Guerra Mundial, que era a guerra para trazer a paz. Não temos paz. Como? Que paz? O mundo vive em conflito constante. Atualmente são 28, no mínimo 28 conflitos armados. Que paz é essa que nós vivemos? Então, num século de 1900 até 2000, tiveram mais de 100 milhões de pessoas mortas em combates, em guerras. Doenças que antes já estavam erradicadas pela ciência moderna sofreram mutações e voltaram mais resistentes. Algumas doenças que tinham sido erradicadas e voltaram, a ciência atual não tem medicamento para combater. Sabe quais são essas doenças? Tifo, difteria, malária, tuberculose, cólera, otite, a peste negra que matou milhares de pessoas na Índia e na Rússia. Essas doenças tinham sido erradicadas, elas tinham sido extintas. Elas agora voltaram numa mutação muito mais forte que nenhum tipo de antibiótico, nenhum tipo de medicamento está conseguindo combater. Principalmente os países mais pobres, volto a ressaltar, são os que mais sofrem com os problemas, com essas doenças que antes estavam erradicadas e agora voltam. É uma mutação do vírus.
O sistema de saúde desses países está devastado pela questão da ganância do homem. Outro sinal que Jesus disse antes da sua vinda seria terremotos. Jesus disse, olha, haverá guerras e rumores de guerras, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Olha, meu irmão, antes de terremoto, eu queria que vocês entendessem que teve um homem que inventou o terremoto, Charles Richter, e ele criou uma escala que é de 0 a 10, com um sismógrafo, que ele é colocado esse aparelho em terra, né? E quando há uma vibração na terra, você já deve ter visto nas TVs ou pesquisado sobre isso. De 0 a 3,5 nós não sentimos esse abalo sísmico, nós não sentimos o terremoto. Mas a partir de 3,5, numa escala que vai até 10, aí começa a se sentir, né? Quanto mais alto, mais grave, depende também da durabilidade, né? O mais alto hoje até registrado foi 9,5 no Chile, foi catastrófico. Pode chegar até 10, né? Foi 9,5. O Japão, Ksoba, vários lugares foram totalmente arrasados por diversos terremotos, principalmente no Japão, que ali é uma ilha vulcânica, né, e propícia a muitos terremotos. Mas o Richter, que é essa escala que mede a intensidade de terremotos, nos traz uns estudos muito intrigantes e muito interessantes, né? Eu queria ler aqui para vocês, porque eu pesquisei num painel chamado Painel Global de Monitoramento da Terra Temporal. É em tempo real, você pode entrar e estar vendo lá em tempo real os terremotos em toda a Terra. E ontem, eu tinha pesquisado ontem, às 14h20 de ontem, quer dizer, de 14h20 de domingo até 14h20 de sábado, dia anterior que eu tinha visto ontem, portanto de sábado para domingo, num período de 24 horas, você imagina aí quantos terremotos teve na Terra, no nosso planeta? 116 terremotos. Pasme. Em 24 horas, de sábado, 14h30 para domingo, de 14h30, 116 terremotos. E aí dos mais diversos, diversas escalas. Muitos não são sentidos, mas são terremotos. Eu vou para os grandes terremotos aqui, né? Aqueles que passam de 5, 6 pontos, já 7, 7,5, 8, 7,1, 7, enfim. O maior terremoto, como nós falamos, registrado foi no Chile, 9,5. Mas, olha que dado interessante. De 1000 a 1800, portanto, 800 anos, tiveram 21 grandes terremotos. De 1000 a 1800, preste atenção nesses dados, tiveram 21 grandes terremotos. Mas de 1800 a 1900, 100 anos, tiveram quase a mesma quantidade, 18 grandes terremotos. Olha a diferença, o espaçamento de tempo quando está passando e se aproximando da segunda vinda de Cristo. De 1000 a 1800, 21 grandes terremotos. De 1800 a 1900, 18 grandes terremotos. De 1900 a 1950, encurtou o espaço, 50 anos. 33 grandes terremotos. Aí, pasme, de 1950 a 1991, eu só parei até aqui, né? 93 grandes terremotos. Nesses últimos 40 anos, teve mais terremotos do que mais de 2000 anos atrás. Será que os sinais da vinda de Cristo estão evidentes? Jesus disse, haverá terremotos, mas nunca houve, como nesse presente século que nós estamos vivendo, tantos terremotos quanto houve em toda a história praticamente da humanidade. Vocês estão vendo que os sinais da vinda de Cristo estão mais evidentes? Em 40 anos, teve muito mais do que em 2000 anos anteriores. Vocês podem pesquisar, o Painel Global de Monitoramento da Terra Temporal, é em tempo real. Tá? Dá até a profundidade que veio, tem muitos detalhes.
Em tempo real, ficam os pontos lá dos lugares do globo, do mapa mundo, e você vai ver lá os locais onde está acontecendo ou aconteceu, de fato, os terremotos. Eu queria ler aqui uma profecia que Isaías fez muito antes de Jesus falar esses sinais que antecederia a sua vinda, o princípio das dores. Isaías disse: a terra vai oscilar como um bêbado. Estamos vendo isso ou não? Isaías 24:20. A terra vai oscilar como um bêbado e as suas torres vão ruir. Estamos vendo isso, meu amado, hoje. O profeta Naum, veja que coisa interessante. Naum, no capítulo 2, versículo 4, Naum diz o seguinte: Naum viveu 663 anos antes de Cristo. Ele diz aqui, ó, a profecia antes de Jesus voltar. Né? O profeta Naum, eu vou ler aqui, Naum 2, 4. Deixa eu procurar aqui mesmo. Naum 2, 4, está aqui. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas e correm como relâmpagos. Né? Naum estava vendo aqui uma profecia não para ele, não para o tempo dele, mas para o tempo futuro vindouro. Olha o que ele diz: os carros, porque ele estava acostumado com carro de carruagem, serão enfurecidos. São dados alarmantes. O nosso tempo é muito curto, senão eu iria trazer dados de acidentes no mundo por dia, pessoas que morrem de acidentes. Os carros vão voar. Né? Ele diz aqui, ó, os carros serão enfurecidos das praças, eles vão se chocar nas ruas. O seu parecer é como de tochas. Ele não sabia dizer o que era farol. Nós, quando fizemos o nosso primeiro estudo aqui no programa, falamos sobre a Bíblia. E sabemos que esses homens eram limitados a espaço, tempo, circunstância. Mesmo sendo a revelação de Deus, o seu limite como homem da época, ele escreveu o que ele viu, ele não sabia o que era um farol. Então os carros terão tochas, porque ele acha, como é que ele ia dizer que viu um farol de um carro se ele não sabia nem o que era um farol, entendeu? O homem, mesmo sendo a revelação de Deus, ele é limitado. É como se Deus me mostrasse uma coisa futurística, por exemplo, daqui a 3.000 anos, como eu ia descrever aquilo que eu não sei? Então, é dentro da minha limitação, mesmo sendo a revelação de Deus. Isso é maravilhoso na Bíblia, porque não perde a autenticidade da Bíblia. Né? O profeta é dentro do contexto dele, mas nós entendemos hoje, quando lemos a Bíblia. Porém, veja que coisa interessante, porque Daniel, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: muitos irão correr de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Daniel, eu estou te revelando isso, mas não é para você, não é para a tua geração, é para a geração futura vindoura, perto do fim dos tempos. Muitos correrão por um lado para o outro. Sabe o que ele está dizendo aqui nessa profecia? Olha que coisa interessante. Júlio César, o imperador romano, ele teria gastado numa viagem na época dele, há mais ou menos 1000 anos antes de George Washington ter assumido nos Estados Unidos, o mesmo tempo de percurso no espaçamento de 1000 anos. Não houve evolução nesse período, mas no século agora que nós estamos, ou o passado e esse presente, a indústria automobilística ela deu um pulo. Ela deu um pulo no advento tecnológico, na tecnologia. É espantoso quanto o homem conseguiu. Hoje se tem aviões supersônicos que dão uma volta na Terra em 95 minutos. Então veja que assombroso o homem viaja, né? Você pode se deslocar para diversos países no mundo em pouco tempo de viagem. Nesse tempo aqui se levava horas, porque de um tempo de Júlio César para um presidente americano do ano de 1800, não há diferença. De 1000 anos, não houve um crescimento no sentido de um advento tecnológico da tecnologia, mas nesse século passado, com a criação do carro e veio tudo mais, os carros se modernizando, a ciência se modernizando, tudo se modernizando, o avião, a indústria aeronáutica, enfim, toda a tecnologia hoje, é isso que ele está dizendo, as pessoas vão viajar de um lado para o outro, né? As pessoas estarão viajando
É George Washington, 1789. Ele gastou 17 dias para fazer essa viagem. George Washington, ele foi da cidade onde ele estava até Washington, a capital dos Estados Unidos, 17 dias. Olha que viagem lenta de cavalo, indo na carroça, puxando o carro, ao mesmo tempo que 1000 anos atrás levou. Mas a humanidade está evoluindo, a ciência multiplicou as suas descobertas. Veja aí o que é que o profeta diz. As pessoas irão correr de um lado para o outro. A indústria do turismo fatura bilhões com o turismo. E também diz, o conhecimento se multiplicará. Veja que coisa interessante a questão do conhecimento. A ciência tão evoluiu, tão rápida, que os cientistas, em 1970, quando a nave Apollo ela se perdeu no espaço, os computadores da NASA calcularam e trouxeram ela de volta em 95 minutos. Se fosse fazer à mão os cientistas, ele levaria mais de 1 milhão de anos para trazer a nave de volta. Será que a tecnologia está avançada? Em 95 minutos os computadores calcularam e trouxeram de volta a nave Apollo. Mas se fosse manual, mesmo sendo cientista super inteligente, seria 1 milhão de anos. Será que a tecnologia está avançando? Então, irmãos, são sinais e prodígios do fim de tudo. Mas Jesus diz assim, olha, isso não é o fim, é o começo do fim. Mas quando será o fim? Só Cristo sabe. Mas Jesus adverte algumas coisas. Ele diz assim, ó, veja que coisa interessantíssima aqui ainda em Mateus 24. Só para a gente encerrar aqui. Antes eu quero também fazer um agradecimento, viu, Serginho? Algumas pessoas aqui em especial. Antes de fazermos a nossa parte final de oração, eu queria só dizer aqui Mateus 24, só encerrando a nossa mensagem. Diz aqui, ó. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, não tampouco haverá mais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha, quando chegar o final do tempo, todos nós vamos saber, porque vai ter uma perseguição tão violenta aos cristãos, de um modo geral, global, nunca vista antes. O sangue vai dar no pescoço, irmão. Aí vem para aquela questão do Apocalipse, a volta do anticristo. Tem outros textos que casam aqui. Precisaria de outro estudo, um outro tempo para a gente falar sobre isso. Mas se essa geração for a geração do arrebatamento, vai ter muitas dores e muito sofrimento. Né? Porque Jesus diz aqui, ó, porque haverá tão grande aflição que nem a igreja primitiva, onde os cristãos eram jogados nas arenas para os leões, nós sabemos disso. A história está aí para comprovar. Nem naquele tempo tinha tido grande aflição como terá nos fins dos tempos. Se possível fosse, até os eleitos, aqueles escolhidos, iriam fugir e se desviar dos caminhos. Por isso que Deus vai abreviar os tempos, porque a perseguição vai ser muito grande. Só isso aqui, meu irmão, porque muitos vão apostatar da fé, muitos vão perder a fé. A Bíblia diz aqui também nos capítulos seguintes que diz que o amor de muitos se esfriará, no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade. Vai ser tanta maldade que o amor praticamente vai se esfriar. Imagina como vai estar a situação quando Cristo voltar. Então, se preparar, irmãos, para este momento. Nós hoje vivemos num país que, graças a Deus, podemos cultuar a Deus abertamente, sem problema nenhum. Não temos perseguições do tipo de matar, porque ser cristão, podemos andar livremente com a Bíblia. Graças ao nosso bom Deus, que tem países no mundo, principalmente os países fechados, os países comunistas, socialistas, não permitem que se cultue nenhum tipo de religião, na verdade. Então eu quero agradecer a você pela sua audiência, quero agradecer a algumas pessoas especiais, ao meu pastor Sérgio Marinho, a sua esposa Ruth Marinho, a sua filha Rebeca Marinho, ao pessoal aí da Junta de Missões Batistas, né? O pastor Sérgio Marinho e a sua esposa Ruth Marinho, que também fazem parte. Luciene está em São Paulo, está assistindo. Luciene em São Paulo está assistindo. Teve alguma pergunta aí pra gente? Teve pergunta? Não teve pergunta. As pessoas estão assistindo. Luciene, São Paulo, um abraço para você. O Serginho falou aqui. São Paulo nos acompanhando aí. Que Deus abençoe você.
aos apresentadores da TV Raízes, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas agradecer também ao pessoal da Junta de Missões Batistas, como eu já estava falando. Tem a Lucélia Maria, o seu esposo Thomas, que está enfermo. Thomas, melhoras para você em nome de Jesus. Senti falta das perguntas do Thomas, ele está enfermo. Agradecer a Tita Patrícia, que está aniversariando hoje, está com idade nova. Você que aprendeu a contar os seus dias na presença do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, te conceda muitos anos de vida, de muita felicidade. A felicidade plena em Cristo Jesus. Você estava agradecendo hoje no grupo, né? Que a maior alegria da sua vida é Cristo ter te salvado. Amém. Que continue assim sendo essa bênção, essa alegria para nós. A minha esposa Maria do Carmo, hoje eu deixei todo o material em casa, ela pacientemente passou para mim aqui no telefone. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Que Deus te conceda a vontade do teu coração. Meu filho Luan também, que está lá assistindo e acompanhando. Que Deus abençoe os teus estudos, que você nunca se esqueça que Cristo é o principal objetivo da nossa vida, é o foco da nossa vida, tem que ser Cristo. Né? Aos meus pais que estão na cidade de Escada, Santo de Infância, nos acompanhando, ao meu irmão Kleber, né? A sua esposa Maria, o seu filho Cauã, o pessoal da Seara Alimentos, que tem patrocinado a gente aqui, que Deus abençoe o Ivo e toda a equipe de vendas, a qual eu também faço parte. Então eu quero agradecer a todos vocês, são muitas pessoas, se a gente for falar, a gente passaria a noite todinha aqui só de agradecimento às pessoas. Agradecer ao meu bom Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com esse projeto, tocando aqui. Ao amigo Serginho que abriu as portas, a vocês, apresentadores da TV Raiz, muito obrigado pelo recebimento, pelo amor, o carinho, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero fazer essa oração final de agradecimento a Deus por esse momento. Lembrando que o Júnior Alves, né, da Web TV da Água Preta, segurou. O Serginho aqui está lembrando que o Júnior Alves, da Web TV Água Preta, nós oramos por ele aqui semana passada. O Serginho está acabando de dizer que ele foi curado. Não sou eu não tenho poder nenhum, eu não faço nada. É a ação de Deus, a glória é para Deus, é Ele quem faz. Nós dizemos aqui, seja feita para a tua glória, Deus, por seu amor e misericórdia. Ele curou, é dele a vida, então a glória é para Deus. Agradeça a Deus, irmão, o irmão da Web TV Água Preta, Júnior Alves, que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. E tenha fé em Deus, que outras vitórias virão, porque o nosso Deus é um Deus de vitórias. Eu só quero agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado, muito grato a vocês, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final de encerramento. Já passou um pouquinho do horário, Serginho já está ali, olha. Brincadeira. Mas vamos lá, vamos orar ao nosso bom Deus. Oremos, peço a você de casa que me acompanhe em oração. Soberano e eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, obrigado de todo o coração por essa palavra. Tu sabes, Deus, das minhas limitações, mas Teu é a obra, Teu poder, Teu é a majestade. Muito grato, Deus, a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por grandes milagres. Queria saber de mais testemunho de pessoas que foram alcançadas, porque a glória é para Ti, Senhor, não é para mim, não é para ninguém. Então eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Em nome de Jesus, semana que vem vai estar aqui comigo o meu amigo Gilberto Lins. Gilberto Lins, eu não podia esquecer de você, Priscila Lins, a sua esposa, as suas filhas Malu e Gabi também, que Deus abençoe grandemente. Gilberto Lins vai estar aqui semana que vem falando com um tema muito polêmico e ele particularmente conhece profundamente esse tema da graça, né? A ação da graça salvífica de Deus, né? Então, a eleição, ele vai falar sobre esse tema. A gente vai fazer umas perguntas aqui para ele, explorar esse conhecimento dele. Vocês viram no nosso programa de estreia que ele tem um currículo bastante vasto aí de conhecimento na área teológica, então vai ser muito proveitoso. Eu espero que vocês nos prestigiem novamente com a sua audiência, com o seu carinho. Então, tenha uma boa noite de descanso, que amanhã Deus te desperte para mais um dia. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. Amém e amém.
Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares. Ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você.